Olá a todos, eu sou o professor Marlon Mainarti, professor de Química, especialista no Enem. Este é o nosso segundo encontro. Nesse segundo encontro avançaremos um pouco mais sobre o nosso tema Projeto de Vida, Caminhos Educacionais. Pretendemos abordar ao longo desses próximos encontros Projeto de Vida, Escolha Profissional, Enem 2020, Sistema de Seleção Unificada, SISU, Programa Universidade para Todos, ProUni, FIES, Mobilidade Educacional, planos de estudo, que é um dos pontos mais importantes da nossa discussão, que é o planejamento. O título da nossa aula de hoje é Caminhos Educacionais e o Mercado de Trabalho. Qual a relação desta escolha com o Enem? Meu e-mail de contato é marlon.mainart@gmail.com. A nossa programação continua organizada da seguinte forma. No encontro anterior, abordamos mercado de trabalho e indicadores de qualidade. No encontro de hoje, nós falaremos um pouco mais sobre por que fazer o Enem, qual a importância da realização do Enem. Nos últimos dias tem se discutido a possibilidade de adiamento, então estou tratando o Enem 2020 com a possibilidade de aplicação em 2021, no início do ano, entre janeiro e fevereiro, isso ainda não está determinado. Nos próximos encontros falaremos sobre SISU, ProUni, FIES e mobilidade educacional. E por fim, nos nossos últimos encontros, trataremos de algo muito importante que é como a prova é realizada, teoria de resposta ao item, metodologias de estudos, planos de estudos, entre outros. Pois bem, a pergunta central, por que fazer o Enem? O Enem ele foi criado em 1998 e ele é um dos indicadores educacionais. No encontro anterior, nós falamos sobre indicadores, onde foi apresentado o ENAD, o critério CAPES, entre outros, Prova Brasil, o SARESP aqui no estado de São Paulo. E o Enem, quando nasce em 1998, é com o foco de avaliar a qualidade com que os alunos concluem o ensino médio. Nos anos seguintes, com destaque a 2004, com a criação do programa Universidade para Todos, o ProUni, que permite que o aluno, com a nota do Enem, possa ingressar em uma instituição de ensino privado com o uso desse projeto que é o ProUni, que será fundamentado no nosso próximo encontro. A partir daí, milhares de instituições começaram a usar o Enem como uma alternativa ou como complemento aos seus vestibulares. Reforçando, então, nos próximos encontros, SISU e ProUni, nós conversaremos um pouco mais. Nesse encontro de hoje, é importante que a gente deixe bastante claro o que são os caminhos educacionais. Esse slide é muito bem ilustrativo. Mostra que na fase inicial, o ensino fundamental, que se conclui ali com o atual nono ano, e na sequência o aluno vai para o ensino médio, que normalmente leva-se 3 anos, mas dependendo pode ser também de 4 anos. Existe o médio tradicional, o médio técnico, que pode ser um técnico de 3 ou 4 anos, e o médio integral, que existe em alguns estados, com destaque aqui o estado de São Paulo, onde eu falo. Nós temos aí, em algumas escolas, o ensino médio integral, e a diferença é que você possui ali algumas disciplinas diferenciadas, como projeto de vida, como orientação de estudo, como tutoria, entre outros. Mas o mais curioso, eu sempre, quando lecionava no ensino médio, percebia que muitos dos alunos, para mais de 60%, 70%, que estavam concluindo essa fase, primeiro eles não sabiam se avançariam para o ensino superior, e segundo, se fosse avançar, para qual área eles iriam. Conforme a gente comentou no encontro anterior, tinham dúvidas diversas. Por exemplo, um aluno que deseja fazer medicina, um outro que deseja fazer engenharia, como comentava, mas qual engenharia? Civil, da ciência da computação, da engenharia ambiental e sanitária, da engenharia da parte alimentar, engenharia química, entre tantas outras. E o que é mais importante destacar é que o terceirão não é o último, A partir do terceirão tem uma série de caminhos, Após ingressar no ensino superior, que é a instituição de ensino superior, e os cursos que normalmente as licenciaturas levam de 3 anos, e algumas engenharias, ou até mesmo a medicina de forma inicial ali 6 anos, o mercado é extremamente exigente. Então, depois desta fase,
temos aí a pós-graduação. E aqui é importante destacar que nós temos dois tipos de pós-graduação, a lato sensu e a stricto sensu. A lato sensu com uma especialização, que normalmente leva 2 anos, e a stricto sensu seguida entre mestrado e doutorado. Também existe a possibilidade do aluno terminar o ensino na sua graduação, tendo ele feito pesquisa, iniciação científica, participado de projetos, e ir para um doutorado direto. Aí você me pergunta, mas qual que é a diferença? Bom, eu vou pensar inicialmente no meu caso, lá na área da química. Um aluno fez aí 4 anos de engenharia química e na sequência ele pretende fazer uma especialização. Então ele faz uma especialização na área de resíduos, por exemplo. A stricto sensu ela está voltada à pesquisa. Então a especialização foi para conhecer os diferentes tipos de resíduos e os tratamentos. Já no mestrado, após ter feito uma especialização lato sensu, esse aluno pode se dedicar a se aprofundar um pouco mais em determinada área. Por exemplo, eu caminharia muito para a parte ambiental, então eu procuraria estudar diferentes tipos de resíduos e as suas aplicações na parte agrícola, por exemplo. E já no doutorado, exige-se nessa pesquisa uma inovação. Então, após ter feito engenharia química, especialização em resíduos, o mestrado para entender um pouco mais dessa parte de decomposição orgânica, já como doutorado, eu preciso apresentar algo novo, que é um tipo de adubo produzido a partir do bagaço, do caroço da manga, por exemplo. E os estudos não terminam. Depois do doutorado, leva-se em média 3 a 4 anos para um doutorado, um mestrado ou especialização em média 2 anos também. Um pós-doutorado que pode levar de 1 a 2 anos, mas a pesquisa ela pode ser renovada. Então, veja só, um grupo de alunos que inicialmente pensam em parar no terceiro ano, mas o mercado é extremamente exigente. Quanto mais pessoas qualificadas, melhor e para o país e para as instituições que os contratam. Então, essa reflexão ela é de extrema importância. E como isso se relaciona com o Enem? Porque o Enem ele é a passarela, é a estrada, é a rodovia que pode permitir que o aluno que está terminando o ensino médio avance para o ensino superior com uma única prova. Ele vai poder escolher e optar por programas diferenciados que nós falaremos nos encontros seguintes, sendo ProUni ou SISU, e ingressar em instituições diferentes. Então, na verdade, a gente vai fundamentar isso melhor. Ele vai participar de processos e a escolha deve ser uma única escolha. Não pode, em um único momento, ter sido aprovado tanto na particular quanto na pública e ingressar nas duas. Não, ele vai ter que fazer uma escolha. E aí o Enem ele é uma ferramenta muito importante, porque se você me perguntar, professor, como que eram os processos seletivos antes de 2009, da reformulação do Enem? Então imagine que um determinado aluno, ao final do terceiro ano, tenha certeza, eu quero fazer química em uma instituição de ensino superior pública. Então vamos pensar inicialmente nas federais. Então ele estudou e pesquisou que em São Paulo tem lá 3 universidades que têm o curso de Química, por exemplo, a Unifesp, a UFSCar e a UFABC, mas ele também percebeu que no Rio de Janeiro tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também lá no estado de Minas Gerais tem 2 universidades na pesquisa dele, que é a Federal de Uberlândia e a Federal de Juiz de Fora. Antes do processo de reformulação do Enem em 2009, este aluno deveria, então, procurar as instituições de forma individualizada, fazer as suas matrículas, que geravam custos, e muitas das vezes o local de aplicação de prova era exatamente no próprio estado. Então teria que ter gastos além de inscrição, com passagem e hospedagem, entre outros. A partir do momento em que o Enem é reformulado em 2009, tudo é feito ali com uma proximidade. Então o aluno da própria casa dele, do computador, do celular, da escola, por exemplo, ele faz a sua inscrição para a realização da prova, e no momento de inscrição, que normalmente ocorre ali em janeiro, ele diz para onde ele quer ir, Então, aonde você quer estudar? Aí tem uma série de critérios que nós vamos mais adiante tratar em relação à questão das pontuações que cada aluno tem, mas isso é importante. E também criou uma outra discussão, que também é um assunto dos nossos próximos encontros, que é a mobilidade educacional. Então, eu posso adiantar
que o aluno que está aqui em São Paulo clica em fazer Química lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, e quando roda o sistema ele é aprovado, só que ele não falou para ninguém que ele teve essa escolha, né? Então isso vai ser algo importante para a gente pensar. Mas o importante nesse momento é perceber que o Enem te permite, né, com uma única inscrição, com uma única prova, pode te levar para diferentes ambientes, né, nesse processo. Então é importante a gente perceber que existem os institutos federais, as universidades federais e milhares de universidades particulares. No próximo encontro a gente vai fundamentar um pouco mais sobre o SISU, e aí com mais calma a gente define o que são esses institutos e o que são essas universidades. Em linhas gerais, se vocês forem pesquisar, os institutos federais, além de serem universidades, eles lá dentro também têm o ensino médio, o antigo supletivo que vocês conhecem como EJA, Educação de Jovens e Adultos, cursos técnicos, entre tantos outros. E as universidades federais são universidades com foco na graduação e pós-graduação. Também falaremos aí um pouco mais adiante sobre o programa Universidade para Todos, que é aquele que permite o ingresso nas universidades particulares do Brasil todo. Antes de encerrar, é importante a gente revisar a questão do plano de estudo, planejamento, é de fundamental importância. Na aula anterior, eu questionava vocês sobre quais disciplinas vocês normalmente vão muito bem. E aí você deve pensar, e automaticamente eu reforcei que você deve então começar a se dedicar principalmente naquelas que você apresenta mais dificuldade. Então, se você apresenta muita facilidade em matemática, química e física e apresenta dificuldades em história e geografia, então a minha recomendação é que você dedique mais tempo em história e geografia, né? Revise todos os conteúdos e, por fim, vá percorrer por aquelas que você tem um pouco mais de facilidade. Organize seu espaço, organize o seu tempo, procure vídeos, procure materiais de apoio, converse com seus colegas, converse com seus professores, e sucesso! Nós veremos no próximo encontro para falar um pouco mais sobre SISU e FIES. Aqui temos o meu e-mail de contato, marlon.mainart@gmail.com, minha rede social, Facebook Marlon Mainart, no YouTube Marlon Mainart. Não se esqueçam de, além de assistir o vídeo, se inscrever no canal, e vamos aí avançar e crescer, e desejo muito sucesso a todos vocês.